Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Nessa manhã, na verdade, desde ontem à noite, eu estava no meu coração sobre a questão sobre desistência. O que nos faz existir dos nossos projetos, nossos sonhos, o que nos faz existir de esperar as promessas de Deus, né, se cumprir na nossa vida. E me veio à mente dois personagens bíblicos. Noé, que foi escolhido por Deus como uma pessoa temente, uma pessoa correta naquela geração, porque Deus naquela oportunidade decidiu destruir toda a terra, porque de tanta maldade, de tanta violência, ele falou, vou fazer tudo de novo. E eu vou reconstruir essa humanidade através da família de Noé. E colocou um projeto de Noé construir uma arca. Você imagina, construir uma arca para ter a família dele, todos os animais ali dentro. Imagina, ele ficou anos para construir aquela arca. Foram anos. Imagina as piadas que ele deve ter ouvido, né? No meio do caminho. Tudo para ele parar, tudo para ele falar, nunca vai, imagina que vai cair um dilúvio. Imagina, olha, o sol que tá de rachar, onde você tá vendo que vai precisar de um negócio desse, de uma arca, né? Então, ele deve ter tido muitas questões, o pessoal tirando sarro daquela situação, zombando dele naquela situação. E um outro personagem, eu acho que tem mais a ver com o que a gente, e foi o que desceu para estar falando aqui, Neemias. Porque Neemias, ele sofreu em ver o povo dele lá, Jerusalém, com os muros destruídos. E naquela época, as cidades, na verdade, elas tinham os muros à volta para proteção, né? Para não ser para não serem saqueadas, para o inimigo não conseguir avançar. Então tinha os muros ali que protegiam a cidade. E de repente Neemias está em outro lugar, vivendo muito bem, e ele fica triste com a situação. Mas ele não só se entristece com a situação, ele fala assim, eu preciso fazer algo para ajudar o meu povo. E o rei percebeu, ele trabalhava com o rei, e percebeu que ele estava triste. E aí ele falou a situação e o rei se prontificou. Não, pode ir, liberou ele para ir fazer esse projeto. E mandou cartas ainda para ele conseguir os recursos para a construção. E ele chegou lá todo animado para esse projeto. Vamos reconstruir os muros. E incentivou as pessoas a estarem ali com ele, porque sozinho ele não poderia fazer. E nesse meio tempo dessa construção do muro que levou 52 dias, ele sofreu perseguição, sofreu calúnia, sofreu pessoas ali falando que não ia dar certo, tentando desviar o propósito de ele estar ali. Tipo assim, ele tá fazendo isso porque ele tem interesse de ser rei aqui, ele quer mandar na cidade, por isso que ele tá fazendo. Não é à toa, não é porque ele gosta do povo. Então teve pessoas que criticaram, teve pessoas que são Sanbalate, Tobias e Gesem, pessoas que até subornaram profetas para fazer com que ele desistisse desse projeto. E ele falava assim, a resposta dele para sempre que ele era atacado era, estou numa grande obra e não posso parar. Se eu parar o que eu estou fazendo, eu não posso parar o que eu estou fazendo para dar atenção ao que você está querendo dizer. Tipo assim, que não vale a pena eu parar para ficar ouvindo lorota, para ficar ouvindo conversinha, para ficar ouvindo, em vez de você querer me ajudar, você tá querendo me afundar, tá querendo me atrapalhar, está desmotivando as pessoas que estão comigo. Então, às vezes, nós vamos, como o senhor colocou, o primeiro vídeo que eu fiz foi tire o projeto do papel. E eu tirei o projeto desse canal do papel. Tirei. Aí talvez você fale assim, e você também talvez tenha ouvido e fala assim, não, eu vou tirar, vou desengavetar esse projeto aqui. Vou começar de alguma forma, vou começar com o que eu tenho. Com as ferramentas que eu tenho. Porque às vezes a gente fala assim, mas se eu tiver esse celular melhor, se eu tiver
tal coisa, se eu tiver luz, se eu tiver isso, aí eu vou começar. Aí você não começa. Ah, mas se eu tiver o dinheiro para comprar o livro, estuda com o que você tem. Hoje a gente tem internet, tem um oceano azul aí pra gente de conhecimento. Então não é motivo para você não estudar para um concurso. Ah, mas não tem dinheiro para pagar cursinho. Meu, você tem vários N vídeos de escolas tremendas, de professores tremendos que dão aula, que tem lá disponível de forma gratuita. E aí, o que a gente faz? A gente coloca empecilho. Às vezes a gente mesmo coloca empecilho e ainda tem a opinião de terceiros, né? Que sempre para poder te desanimar. E foi o que aconteceu com Neemias. Então, Neemias, ele dá a ideia muito forte disso. Como a gente combater quando vier aquele pensamento contrário, quando vier o desânimo. Porque vem. Porque você começa algo e sempre quando a gente começa, a gente fica todo animado, aquela expectativa de... Pô, vou começar, nossa, vai dar certo, aí você já tá todo animado. Aí vai passando o tempo, aí as coisas talvez não vão desenvolvendo da forma que você espera, né? Na forma que você tinha aquela expectativa. E aí você começa a causar aquele desânimo. Daí vem pessoas ainda para ajudar, falar, nossa, eu acho que isso aí não é para você não. Isso não vai dar certo não. Nossa, quantas pessoas que prestam esse concurso você acha que vai passar? É um monte de gente que presta esse concurso. Olha quantas vagas, só que tem um tanto de gente. Quem é você na fila do pão, como pode dizer assim? Mas é tanta gente. Talvez não seja para você. Ah, você começou um negócio agora. Nossa, tem tanta gente que vende bolo. Qual que é a diferença do seu bolo para os outros? Tanto bolo igual. Todo mundo vende bolo. Todo mundo vende copo da felicidade. Todo mundo... Que diferença? Então, pessoas que vão colocar pilha contrária. E aí, na verdade, o que acontece? Dentro de nós, a gente tem que ter a certeza, como Neemias teve dentro do coração dele, que ele ia terminar aquele muro, que ele ia alcançar aquele objetivo proposto, que era construir esse muro. Então, Neemias, ele mostra isso. E eu quero ler com vocês o texto para a gente estar discutindo. Porque eu lembro que quando eu iniciei a faculdade, que nem eu falei para vocês, eu tinha acabado de perder o emprego. E muitos me chamaram de louca. Como que você entra na faculdade particular e ainda desempregada? Então, os primeiros 6 meses, eu paguei a faculdade com seguro-desemprego, que não dava para pagar. Eu ainda tinha que completar o valor. Então, assim, aos olhos das pessoas ao redor, muita loucura. Mas dentro de mim, o meu sonho era, assim, eu tinha tanta vontade de fazer um curso universitário, uma faculdade, era um sonho meu muito grande, assim, que eu sonhava mesmo em fazer. Ainda não estava certa do curso, mas eu queria fazer faculdade. Porque eu prestei para tudo, prestei para jornalismo, psicologia, prestei até para engenharia de computação, prestei para coisas que não tinha nada a ver. E às vezes também não deu certo porque não era o curso certo também, né? Mas desde que eu terminei o colegial, eu sonhava com a faculdade. Eu já prestei vestibular no ano seguinte, eu fui correr atrás, fiz cursinho, né? Consegui ganhar uma bolsa de cursinho, fiz cursinho, porque eu achava que não ia dar para eu fazer faculdade particular.
Ainda na minha época não tinha ProUni ainda, só tinha o financiamento estudantil. Então, e eu falo assim, mas a minha família não tem condições, como que eu vou fazer? Então, às vezes, a gente tem aqueles empecilhos nossos, que a gente coloca. Ah, mas não tem dinheiro. Mas tem bolsa, tem. Aí me falaram isso, falaram assim, nossa, mas você pode tentar uma bolsa, tem um financiamento. Tenta fazer particular mesmo. Eu, na minha cabeça, eu tinha tirado da hipótese de fazer uma faculdade particular. Porque para mim era impossível. Eu falei, eu não tenho dinheiro, minha família não tem. É impossível. E ainda o curso não tinha aqui em Atibaia. Assim, na verdade não tinha, depois que veio. Então, só eu tinha riscado a possibilidade. Pra você ter noção, eu risquei a possibilidade de fazer a faculdade particular por conta do dinheiro. E pensando assim, não, eu vou fazer pública tal, mas olha que cabeça. Eu vou fazer pública, eu vou ter que mudar de cidade, né? Mudar de cidade, eu vou ter que gasto com local. Se conseguir um lugar pela faculdade, às vezes é difícil conseguir moradia. Sabe, eu pensei em várias coisas, mas eu pensei o quê? Que eu ia conseguir a moradia na faculdade, entendeu? Pela faculdade, e ia dar tudo certo. Eu não pensei na hipótese de, poxa, mas tem deslocamento. Não, mas você vai para outra cidade, vai ter custo do mesmo jeito, talvez custos maiores do que você tendo na sua cidade. Eu não pensei nessa possibilidade, eu só pensei na questão que eu não ia pagar a mensalidade. Eu só pensei nisso, na mensalidade. E esqueci de ver todas as outras coisas que envolvem, né? Então, Neemias aqui, ele tinha o projeto, ele tinha o projeto e ele tinha o recurso. Aqui o problema não era a falta de recurso. Ele tinha o recurso financeiro e ainda tinha o recurso humano, que era a mão de obra, porque as pessoas ali do lugar, ele mobilizou as pessoas para fazer na construção. Mas aí ele tinha o quê? Caluniadores, pessoas maldosas, sempre tentando mal contra ele, sempre querendo colocar o povo contra Neemias. Ele tinha outros tipos como é que se diz? De lutas ali, de dificuldades para ele executar o projeto dele. Então, às vezes quando a gente quando a gente vai fazer alguma coisa, vai executar o projeto, a gente pensa, lógico, nos riscos, pode demorar, tem várias questões, a gente pode colocar assim, né? Mas, por mais que a gente dê uma previsão dos riscos, quando a gente começa, a gente tá animado. A gente fica super animado com o início do projeto. Vai dar certo, tô motivado. Você não precisa nem de motivação externa, porque você tá na pilha ali. Mas aí quando vai acontecendo e vai acontecendo aqueles problemas no meio do caminho, faltou dinheiro, você previu que ia ter fez uma reserva talvez na sua empresa, não, para esses tantos meses aqui, aí de repente a economia não tá andando da forma que você esperava e aquela reserva foi embora, agora você não tem estoque, e tá acontecendo, um cliente não veio, você não tem dinheiro para investir mais em marketing, e várias questões. E emperrou ali o seu projeto. E Neemias aqui nos dá uma ferramenta aqui para a gente não parar, para a gente não desistir do projeto, que é o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Que estamos aí perto de outubro e talvez você fale assim, mas eu comecei o projeto no meio do ano, não dando certo, eu comecei no início do ano, parei, reiniciei ele e continua não dando certo, mas hoje o Senhor quer falar conosco que não é pra gente desistir. Por mais que tenha essas dificuldades, não é pra gente desistir. Pra gente fazer como Neemias. Aí eu vou ler para vocês aqui, Neemias 6, do 1 ao 9, que diz assim: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma,
ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração intentas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E ainda, para piorar, depois ele ainda mandou subornar profetas. Tá vendo? Aqui ele colocou que a intenção de Neemias em reconstruir o muro é que ele queria ser rei. Então, inventou mentiras, calúnias, para assustar o povo contra Neemias, entendeu? Tudo para parar a obra. E o que ele falou? Ele falou: não posso dar atenção, eu não vou parar para dar atenção para o que você está falando, para as mentiras que você está falando aí. E às vezes a gente dá atenção, a gente para, a gente desiste por conta do que os outros estão pensando de nós, do que os outros estão falando, dos comentários inúteis, né? Que não são comentários que vão, das críticas inúteis, na verdade, não são críticas construtivas, mas são críticas inúteis, críticas destrutivas, na verdade, porque destroem os seus sonhos, a sua autoestima, né? Te destroem. Então, e ele falou para Deus, ele falou: eles estão querendo me atemorizar, né? Para que eu largue a obra, para que essa obra não seja concluída, para que esse muro não seja construído. E aí, ele pediu força para quem? Para Deus. Então, 2 ferramentas aqui que Neemias nos dá para a gente não desistir do projeto que está no teu coração, daquele sonho de fazer uma faculdade, talvez você quer casar até o final do ano, né? E aí você fala: meu, tá chegando outubro, eu não comprei vestido ainda, tem a festa, tanta coisa, eu não comprei os móveis da casa, não vi nem a casa. Mas não desista. Não desista. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um cursinho, mas a gente tem o recurso da internet para poder fazer cursos aí sem custo e dá para a gente estudar. Antes não tinha. Hoje a gente tem internet. Então, não desista de prestar o concurso. Não desista. Dá tempo. Não desista da sua empresa. Continua abrindo as portas. Continua preparando, né, a sua empresa para receber os clientes. Como se tivesse bombando de cliente. Trabalha como se estivesse bombando de cliente. Então, e declara que vai melhorar. Que a situação vai mudar. Talvez vai chegar dezembro e você vai falar: poxa, eu continuei e deu tudo certo. Superou minhas expectativas. E então ele deu 2 ferramentas, como eu estava falando aqui. A primeira: não vou parar. Você diz assim: eu não vou parar. Para quem está querendo desanimar, não vou parar. Pode falar o que você quiser, não vou parar. Pode vir o economista falar que eu não vou parar. Não vou parar. E segundo, eu não vou na minha força. Não é na sua força, não é na sua inteligência.
Aí, filho, aí vai dar tudo certo. Porque aí é o Senhor que vai te fortalecer as mãos, para você não esmorecer. É que vai te dar ânimo, para você não desistir. Então, que você pense nisso, nessa sexta-feira, que não é para você desistir desse teu projeto, desse seu sonho, não é para você desistir. Continua investindo, continua sonhando, continua na posição. Continua fazendo. O que cabe você fazer? Aquilo que te cabe fazer. Aquilo que está no seu alcance fazer. Aquilo com os recursos que você tem. Usa os recursos que você tem. Não os recursos que você ainda vai ter no futuro. Usa agora o que você tem. Né? Que sobre muito, o Senhor fala na palavra, ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Né? Ser fiel no pouco. Bom, tem um funcionário só que me ajuda, tem um computador, tem uma cadeira. Amém, continua com o que você tem. Porque às vezes a gente fica esperando ter mais para fazer e aí a gente não faz nada. Né? Na verdade, não é fracassar, é tentar até conseguir. A gente tem que tentar até conseguir. Porque às vezes não vai dar certo da primeira. É tentar até conseguir. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou dessa mensagem, dê seu like. Se você pensou em alguém, compartilhe essa mensagem. Porque se a gente está de pé, se a gente está caminhando aqui, é porque é o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos fortalece. É Ele que nos ajuda, né? A não desistir, a não esmorecer. Então, que você pense nisso. E muito obrigada e até amanhã.